Descrição do sistema de injeção eletrônica, motocicleta Kawasaki Ninja 2007, em manual. A continuação, o que vamos fazer é um estudo passo a passo das diferentes peças ou componentes que tem o sistema de injeção eletrônica de uma motocicleta que escolhemos. É a ZX 1400, pertencente a Kawasaki. Num manual informatizado, vamos ver os componentes para que possam conhecer os elementos relacionados com a injeção eletrônica. O que vamos mostrar, em primeiro lugar, é a parte da injeção eletrônica ou Fuel Injected. O sistema da injeção eletrônica está comandado através do computador, que recebe leitura de diferentes sensores do sistema e analisa os dados, compara os dados com os quadros ou planos que utiliza para modificar, para corrigir o funcionamento do sistema de injeção através dos atuadores. No momento de girar a chave de contato, a primeira coisa que o sistema faz é distribuir a corrente aos diferentes tipos de implementos, ou seja, sensores, por exemplo. Os sensores vão dar a leitura ao computador, o computador vai analisar se está tudo bem, se está normal, e aí sim vai dar o ok para dar funcionamento ao motor. Neste caso, vemos um dos sensores, que é o sensor que está em cima da tampa de cilindros, que é o sensor da árvore de comando. É um dos sensores que envia a leitura ao computador. Neste caso, é ECU, Unidade de Controle Eletrônico. Este é o sensor, vai conectado à tampa de cilindros e pega o sinal da árvore de comandos. A árvore de comandos é por aqui, observem. O que faz é tomar a leitura para saber na posição ou no ângulo em que está o motor, em cada cilindro. E este sinal é enviado ao computador. No outro dos casos, temos o sensor de queda. É um sensor que o que faz é evitar, no momento em que o veículo cai no chão ou tenha qualquer tipo de acidente, que o motor continue funcionando. Corta a energia elétrica em todo o sistema de injeção quando o veículo tem um acidente ou cai. Então, cortar a parte eletrônica do motor para que não continue o seu funcionamento. Temos outro sensor de temperatura de ar. Este sensor, que podemos observar aqui, o que faz vai ser sensar justamente a temperatura do ar de entrada do sistema de admissão, o ar que vai ao motor. Está localizado numa das tampas do filtro de ar, neste caso. Aqui temos um sensor de pressão de ar. Há outro de pressão atmosférica também. O sensor de pressão de ar e o de pressão atmosférica nos dão dados para saber em que altura do nível do mar está trabalhando, se está deslocando a unidade, se está numa montanha, ou seja, na altura que está, ou se está no nível do mar. Essa informação vai ao computador, que ajusta a injeção de acordo a esses dados. Se estivesse muito alto,
faria falta de pressão de ar, portanto, o combustível terá que se modificar de acordo a essa pressão. Se a pressão é no nível do mar, vamos necessitar mais combustível para mexer o motor. E isso é definido pelo computador com o pulso de injeção dos injetores. De acordo aos dados que vão dar os sensores, assim será a injeção que o computador decide. O ECU, o computador, varia de acordo ao país ou continente em que estamos. Esta motocicleta tem uma ECU que se utiliza em Califórnia, nos Estados Unidos. Califórnia é o estado com regulações mais estritas em relação à regulagem de contaminantes. Esta motocicleta é adaptada, então, para a venda na Califórnia. A ECU é o cérebro do sistema, recebe a leitura dos diferentes sensores e, de acordo a essa informação, processa a curva de ignição, a curva de potência e entrega o sinal primordialmente aos injetores. O sinal de pulso para que os injetores injetem mais ou menos combustível, tudo isto de acordo à informação. A voltagem diminuído ou aumentado, também o computador envia a bomba de injeção para que tenha uma pressão X. No caso da bomba, adquire dados da velocidade do motor e velocidade de deslocamento também da unidade. Aqui temos outro sensor, o sensor de temperatura de água do motor. O sistema necessita saber também a temperatura da água do motor, ou seja, a temperatura do motor em si, para saber se deve injetar mais ou menos combustível. Isso através dos injetores. Se o motor está muito quente, necessitamos menos combustível. Se está mais frio, necessitamos mais. Vamos mostrar a bomba de combustível. Aqui temos, neste sistema, temos uma bomba comandada por turbina. O que faz é simplesmente acelerar o caudal de combustível aos injetores. A bomba está conectada à ECU, está comandada pela ECU, recebe sinal continuamente da ECU, do computador. No momento em que viramos a chave de ignição, aí se produz a pressurização. Se envia energia à bomba e a bomba pressuriza o sistema de alimentação de combustível para que, quando oprimamos o botão de arranque, o sistema esteja pressurizada. A categoria de pressão neste modelo e na maioria das motos é de 2,3 a 2,6 kg de pressão, semelhante aos de um automóvel. Aqui vamos mostrar as entradas de ar de admissão, o corpo de aceleradores. Aqui estão os injetores, por exemplo. Vamos nos posicionar bem na figura.
E aqui temos os injetores. Mostra somente um. São 4 neste motor. Nos mostra um para comodidade visual. Neste caso, não é mostrado inserto, senão retirado do seu alojamento no injetor. Aqui está o injetor e onde vai localizado justamente embaixo da entrada de ar de admissão de cada uma das entradas para cada cilindro. Este é um retém do injetor para selar o injetor para que não hajam perdas. Este outro daqui é um O-ring 92055, onde vai conectado o ducto que vem da bomba, o circuito que vem desde a bomba pelo qual transcorre o combustível. Onde está a setinha é o conector do sistema elétrico que pega o sinal de pulso de injeção desde o computador ou ECU. Os injetores trabalham entre 8 e 12 volts e a injeção varia de acordo ao sinal que recebe o injetor dos diferentes sensores que mandam informação ao computador, e o computador que recepciona o sinal dos sensores modifica o mapa de injeção e dá a cada injetor o combustível que necessita o sistema de acordo à informação obtida dos sensores. A frequência, então, de injeção vai variar de acordo à informação que obtém o computador dos sensores. Estamos falando de sinais de milissegundos de duração, ou injeções de milissegundos. Na maioria, os injetores são descarregados a 60 graus antes do PMS. A grande maioria dos injetores começam a descarregar o combustível aos 60 graus antes do PMS, ou seja, que a partir dos 60 graus antes do PMS, os injetores começam a descarregar o combustível. Repassando então, quando se injeta mais combustível, não é que se abre mais o injetor, se abrem todos por igual, mas sim trabalham mais rápido. Injeta mais vezes por segundo. O combustível, neste caso, como podemos observar na figura, vamos agora ver mais de perto. Aqui temos entra por esta tubagem o combustível que vem da bomba, entra por aqui e o distribui a um cano que tem 4 entradas de ar. E cada entrada de ar vai conectada a um dos injetores, dos 4 injetores. Estes injetores vão conectados a este corpo de borboletas, o corpo de injetores, também chamado assim. Tem umas agulhas que precisamente o que fazem é regular de acordo à pressão de ar que entra em cada entrada de ar. Estas agulhas regulam que a pressão de cada entrada de ar seja igual. É uma regulagem manual. É um parafuso piloto, que o que faz é regular a entrada e a pressão do ar. A relente, ou seja, em marcha lenta, não tem motor de passagem. Este sistema, a regulagem de marcha lenta, se realiza através deste parafuso. Esta regulagem se faz para que o motor em marcha lenta trabalhe o mais parelho possível.
Este parafuso não tem um lugar determinado, ele se regula. Nas entradas de ar de admissão se coloca em cima, aqui em cima, diferentes ductos que estão com tampões de borracha e se desconectam. E ali pode se conectar um vacômetro de mercúrio que dá diferentes escalas e regula justamente a entrada de ar, como em qualquer motor com carburador. E logo com este parafuso se regula então de acordo à leitura dos manômetros ou dos vacuômetros, regulamos a marcha lenta. O que faz esta tarefa é que todas as entradas de ar trabalhem com a mesma entrada de ar, é uma equalização. Se corrige com um quarto de volta ou com meia volta, não mais do que isso, da correção que vem de fábrica. Aqui temos o chicote do sistema de ignição. Isto vai aos injetores, também temos conectores de diferentes sensores ou atuadores também. Neste caso, o mesmo corpo tem um sensor de leitura que está incorporado ao próprio corpo de injeção. E diz o fabricante que quando este sensor, que se chama sensor de TPS, quando se danifica, temos que trocar todo o corpo de injeção. O TPS é o sensor de posição do acelerador, ou seja, da borboleta de aceleração. Este sensor sensa o ângulo de abertura da borboleta. Se une esta informação com outra para que o computador determine a injeção do motor. Se este sensor estivesse danificado, então deveríamos trocar todo o corpo de injeção com essas 4 entradas de ar. Este sensor não deve ser extraído, neste caso. Em outras motocicletas, sim, poderia ser substituído, mas neste caso o fabricante fez este sensor que está regulado eletronicamente e o fabricante diz que por mais que tenha um scanner mecânico ou qualquer outra ferramenta e possa chegar a trocar no sensor, não será depois muito exato a regulação deste sensor. Ou seja, que então recomenda a substituição total do corpo. Acontece que este TPS é muito sensível, então o fabricante aconselha não trocá-lo, senão que substituir toda a unidade. Aqui temos outro dos sensores de pressão. Não determina especificamente se é um sensor de pressão atmosférica ou de pressão de ar. Não o diz, senão que é um sensor de pressão. Vai inserto perto do corpo de injeção. Este é o sensor de pressão. Neste caso, o fabricante o colocou perto do corpo de borboleta, o corpo da entrada de ar de admissão. Não leva um por cada entrada de ar, senão que é um pelo corpo em geral.
E aqui temos novamente o chicote com a conexão para os sensores. E essas outras conexões podem ir a diferentes sistemas, sensores, etc. Aqui temos a descrição gráfica da vela com a sua bobina de alta. Esta é a bobina de alta aqui em cima. São 4 bobinas independentes de alta tensão que estão incorporadas ao cachimbo da vela. Para deixar mais leve o sistema, não temos uma bobina grande, senão que temos 4 bobinas, uma por cada vela. O ECU é o que comanda a ignição. O ECU envia o sinal para cada uma das 4 bobinas para que se produza a ignição da mistura. Numa moto tradicional, teríamos a bobina conectada a um sistema, por exemplo, de CDI. E neste caso, o que temos é o captor por um lado. A ECU recebe a informação dos sensores do captor, que sensa as voltas do virabrequim e envia o sinal de atuação aos injetores e à bobina de ignição, as bobinas de ignição. Aqui o que vemos é o sensor da posição do motor, da posição do virabrequim, o que se denomina captor também. Trabalha em conjunto com o rotor, com este rotor. Esta estrela envia o sinal à bobina captor, este captor que envia o sinal à ECU. Tem vários dentes, esta estrela, ou roda dentada, para ter uma maior precisão na leitura. Pega a leitura da posição do virabrequim. Observem aqui a descrição gráfica desta estrela, desta roda dentada. De acordo à velocidade de giro, o sensor ou o captor interpreta o número de voltas do motor e a posição do motor também. Toda esta informação iria ao computador, que processa esta informação e envia os sinais ao injetor e também a bobina de ignição de cada cilindro. A ECU determina também o avanço da ignição. A ECU pega o mapa da curva de ignição e determina o avanço, determina também a injeção de acordo aos dados pré-programados na ECU, no computador, de acordo aos dados de funcionamento do motor que vem dos sensores e deste captor em especial. Antes, em motocicletas em injeção, este captor conectava a um módulo CDI e desse módulo CDI a bobina. Agora este captor, seu sinal, o sinal deste captor vai à ECU e também como outros sinais de outros sensores para que a ECU planifique de acordo ao seu mapa pré-estabelecido de avanço, que planifique a injeção e a ignição. Ou seja, agora não somente temos o sinal deste captor para determinar o avanço, a ignição, senão que temos os sinais de uma multiplicidade de sensores. O ECU é o cérebro do sistema. Recebe sinais de uma grande parte de sensores e distribui o trabalho para onde corresponde.
recebe os sinais, os processa, compara com um mapa de ignição, por exemplo, e determina o avanço da ignição e a quantidade de combustível a injetar. Aqui temos outro sensor conectado ao sistema da caixa de câmbios. Este sensor é um switch neutral. O que pega é a leitura do motor quando está em neutral, da caixa de câmbios quando está em neutral, ou em alguma outra marcha ou câmbio. O ECU pega a informação deste sensor para também analisar de acordo à informação quanto combustível vai se injetar e também o avanço de ignição a determinar. A unidade ou veículo pode estar numa velocidade determinada, 90 km por hora, e automaticamente o motor corta a aceleração, quer dizer que está fechando a entrada de ar ao motor, o condutor. O TPS assume que está fechada a borboleta, mas o motor está no regime de giros alto. Isso significa que nesse caso o TPS nos dá uma leitura de borboleta fechada, mas este sensor nos dá uma leitura que indica que a motocicleta está com o regime alto para que não pare o subministro de combustível. Porque se pegasse somente o sinal do TPS, a ECU cortaria o subministro de combustível e começaria a adquirir temperatura o motor. Aqui temos o sensor de pressão de óleo. É um switch de pressão de óleo e o que faz é mostrar através da tela de um display, através de uma luz ou um LED colorido, mostrando se o motor está trabalhando com pressão de óleo ou não. Se o motor não tem pressão, corta-se o sistema. E mostra a luz na tela. Aqui vemos detalhadamente onde vai localizado este sensor de pressão de óleo. Neste caso, o que estamos mostrando é um sensor de queda da unidade. Se a unidade está em andamento, em determinado momento, por um acidente, a unidade ou o veículo cai ou tem uma colisão, este sensor envia esse sinal e o computador corta a energia elétrica que comanda o injetor, cortando justamente a injeção e parando o motor por falta de combustível. Este é o trabalho deste sensor. Se a unidade cai ao chão, uma vez que a subimos, que a deixamos vertical, por falar de alguma forma, o sensor sozinho, com desconectar a chave unicamente, depois conectar e dar alguns segundos para que o sensor determine que a motocicleta está em posição normal, volta tudo ao seu funcionamento normal. Este é um sistema de segurança, é claro. Identificação e funcionamento de componentes do sistema de injeção eletrônica numa motocicleta Kawasaki de 2 cilindros. Aqui temos um cabeçote de um motor Kawasaki de 2 cilindros.
O que queremos mostrar neste caso é um dos sensores que conformam a parte da injeção eletrônica. Está inserto aqui nesta peça é o sensor de temperatura da água que já ouvimos no manual digitalizado. Este sensor está conectado à galeria de água de esfriamento do motor e adquire a temperatura da água que vai pelo motor. Se o motor está frio, assume que está por baixo dos 40 graus e o que se processa através deste sinal é a quantidade de combustível a ser injetado nos injetores. Claro, é processado pela ECU. Este é o sensor de temperatura da água do motor, sinal que produz este sensor, que será processado pela ECU para que esta possa, se está frio o motor, injetar mais combustível através dos injetores. Este é o throttle body, ou corpo do acelerador, onde trabalham, estão conectados os injetores e todo o canal de combustível que chega ao motor da bomba. Mostramos as peças, regulador de ralenti do motor de marcha lenta, entrada de combustível aos injetores que vêm da bomba. Esta é a tubagem, o combustível entra e distribui aos dois injetores. Neste caso temos dois injetores que estão instalados. E aqui vemos a conexão dos injetores à ECU. Este é um injetor. Observem por dentro da tubagem. Aqui estamos mostrando a entrada da tubagem de admissão. Aqui vemos a extremidade de um dos injetores e a saída de combustível para a câmara. Este é um injetor com multi-orifícios, porque tem mais de 8 orifícios ou 8 saídas por onde sai o spray de combustível do injetor. Em outros casos, podem ter 4 orifícios somente, os injetores. Aqui podemos observar mais detalhadamente os orifícios de saída de combustível do injetor. Além do que já mostramos, a tubagem onde vai o combustível, que entra os injetores, os diferentes injetores, os orifícios dos injetores por onde sai o combustível. Temos o TPS, o subacelerador e o sensor do subacelerador. Também temos o regulador de relente. Também temos aqui as conexões para os vacuômetros. As entradas onde se conectam os vacuômetros de mercúrio e, por este lado, os parafusos de regulagem de ar. Como falamos anteriormente, as voltas de marcha lenta se regulam com um quarto ou com meia volta destes parafusos. Aqui o que está com a borracha de proteção é a conexão para colocar o vacuômetro. E deste lado, o que se faz é regular o ralenti. Observem os parafusos semelhantes a um carburador, se regulam com os vacuômetros. Então se conectam os vacuômetros e vão se regulando os parafusos até que as barras do equalizador ou as agulhas estejam parelhas. Vamos mostrar agora nesta parte o sistema de borboletas. Observem como giram e chegam no top. É a entrada do ar. Neste caso é o top que indicamos. Este é o top para que não girem mais as borboletas. O outro top é para que se mantenham em ralenti as borboletas.
se regula com este parafuso, o relente, ou seja, a marcha lenta, as baixas revoluções mínimas do motor. Isso pode se selecionar de acordo com o que podem mostrar os instrumentos. Agora viramos este corpo e por aqui é por onde entra o ar. Precisamente, aqui estamos mostrando o acelerador secundário ou subacelerador. Neste caso, mostramos o atuador, o sensor do subacelerador e por aqui o sensor de TPS. O sensor do subacelerador acompanha também a leitura do TPS e envia ao ECU estes sinais para processar e definir a quantidade de combustível que há que injetar de acordo com a velocidade que está nesse momento funcionando o motor. Este motor também comanda o subacelerador e este subacelerador o que faz em outro momento é dar aceleração ao corpo de borboletas quando pega a leitura do sensor de temperatura da água e quando colocamos em marcha o motor e se sensa uma temperatura menor a 40 graus, o subacelerador chega até o fundo e o que faz é, através do corpo de borboletas, produzir uma aceleração um pouco maior da que está programado para trabalhar o motor. É exclusivamente manejado pelo motor, não pelo acelerador de borboletas ou primário do cabo, por exemplo. Isto também trabalha no caso que falamos anteriormente, quando a motocicleta está funcionando a 90 km por hora e o motorista corta a aceleração, o ECU recebe o sinal da velocidade através da caixa de câmbios e do corte que se produziu no TPS. E se sabe então, através do subacelerador, controla a quantidade de ar que entra e por sua vez se controla por outro lado a quantidade de combustível a injetar. A borboleta, então, em caso de estar fechada, isso não faz que não se deva injetar combustível, senão que deve se injetar através deste mecanismo. Então, pode-se injetar o combustível necessário, levando em conta todas essas informações da velocidade de entrada de ar ao motor e a velocidade que leva a motocicleta. Esta velocidade de ar, como falamos, se mede graças ao sensor que se encontra no lugar do filtro de ar. Aqui temos outro plano onde mostramos o acionamento do subacelerador, que o realiza automaticamente a ECU através do motor do acelerador e ao acionar aqui também aciona a borboleta, abrindo ar para que entre mais ar. Aqui temos o outro lado do corpo de aceleração e vemos o sensor de TPS, o sensor do subacelerador e o motor do subacelerador. No motor do subacelerador se mexe o subacelerador, o sensor sensa para ele corrigindo. E o TPS é o sensor de posição do acelerador ou de borboletas. Fundamentos de como se realiza um diagnóstico de um sistema de injeção eletrônica Kawasaki. Aqui o que temos é um cachimbo de alta incorporada. Com este método de colocar uma bobina por vela, se deixa mais leve o sistema e se obtém justamente um sistema mais compacto. Aí vemos a conexão da bobina, a conexão de ECU.
É uma bobina comum, como outra, mas é mais compacta e há uma por cilindro. A continuação, estamos mostrando onde se aloja o sensor de pressão atmosférica. Este sensor indica a ECU, a unidade de controle, a que altitude se encontra o veículo, para que a ECU, de acordo à altitude sensada, possa injetar mais ou menos combustível. Se estamos no nível do mar, temos a pressão máxima de ar, portanto a injeção vai ser maior. Se estamos, por exemplo, na altitude em 1000 metros, vai se injetar menos combustível por haver menos pressão de ar. Se estamos a 2000 metros de altura, menos pressão de ar temos, ou seja, que menos injeção teremos de combustível. Então, o sinal da pressão atmosférica se envia ao computador para que este determine a quantidade de combustível a injetar. Aqui temos mais de perto este sensor e vamos passar agora a ECU, a unidade de controle eletrônico, que se encontra aqui embaixo. Vamos mostrar como se conecta a ferramenta para diagnosticar o sistema de injeção. A continuação, então, vamos conectar esta ferramenta de diagnóstico que serve para diagnosticar as condições nas quais se encontra o sistema de controle eletrônico desta motocicleta ou de outras motocicletas. Estamos conectando o que vem da ECU, que vem de baixo. Esta ficha, este terminal, se conecta ao aparelho, à ferramenta de diagnóstico. E esta ferramenta vai pegar os dados que estão armazenados na unidade de controle eletrônico. Tanto falhas anteriores quanto falhas ou dados que estejam acontecendo no momento. Conectamos então diretamente na ECU a ferramenta de diagnóstico da fábrica Kawasaki, neste caso, e do outro lado se conecta ao computador que tem o software instalado para poder interpretar os dados que nos proporciona esta ferramenta de diagnóstico. A conexão do computador é simples e tudo vai de acordo ao scanner ou ferramenta de diagnóstico que possuirmos. Aqui na tela vamos ver tudo o que nos traduz, o que nos diz, o que nos indica esta ferramenta de diagnóstico. O que vai ler é a ECU. É claro, neste caso, vamos mostrar onde está localizado o programa de diagnóstico na tela. Observem aqui. No escritório do PC. Vamos entrar, já está instalado este software. Está nos mostrando uma informação importante. Fala do modo de operação e dos cuidados que temos que ter ao abrir este software. Devemos observar as regulagens, as considerações de segurança para evitar incêndios, acidentes, não arrancar o motor numa área muito fechada, tem que haver ventilação, porque os gases de emissão contém monóxido de carbono, que é um veneno. Para evitar também se machucar, também não devemos colocar mãos, pés perto de partes movíveis como correntes e engrenagens em funcionamento. Inclui também a verificação preliminar de que a motocicleta tenha suficiente combustível para que possa arrancar o motor. 3. Inspecionar visualmente cabos e conectores por se estes estivessem danificados ou tivessem terminais ou conexões soltas. Deve-se verificar que os terminais das baterias estejam limpos e bem ajustados. Verificar que as velas estejam em boas condições
e que o óleo do motor e do refrigerante estejam no nível completo. Corrigir problemas conhecidos, como por exemplo, bateria com pouca carga, alguma conexão elétrica que esteja em mau estado, ou por exemplo, uma linha de combustível, o cano de combustível que possa estar solto, isto antes de utilizar o scanner. Por quê? Porque se não fazemos estas verificações prévias, o que estamos fazendo é perder tempo, fazendo essas verificações de cabos, baterias, etc., coisas simples, que normalmente são as que dão problema. Vamos descartar que os problemas da motocicleta venham dessas situações e entrar realmente para ver se há algum outro inconveniente. Continuamos com o software, as diferentes janelas. O que está se mostrando neste sistema é, no menu, o tipo de motocicleta no qual estamos trabalhando. Podemos escolher também entre estes dois modelos, que são semelhantes. Escolhemos este aqui de baixo, do ano 2007, com especificação para o estado de Califórnia, nos Estados Unidos. Aqui temos um menu, é um monitor em tempo real, nos dá a informação do momento que está recebendo o ECU. Esta é a informação que esta ferramenta de diagnóstico recebe da ECU neste momento. A motocicleta está com o contato ligado, funcionando a bomba neste caso. A bomba de combustível. Temos o switch de arranque, está desligado, o stop de emergência do motor desligado, o ângulo de abertura da borboleta o temos em 0,68 volts. Vamos voltar agora para dar contato, porque se desligou. E vai nos dar os dados novamente. Vamos mexer o acelerador, observem o ângulo de abertura da borboleta como varia a voltagem. O movimento que faz o acelerador se traduz numa voltagem. Observem vocês, de acordo ao que vamos mexendo, vai variar a voltagem. Essa voltagem é a que pega a ECU para depois determinar todas as ações e injetar mais ou menos combustível. Colocamos o motor em funcionamento, ligamos o motor e neste momento colocamos em funcionamento a motocicleta. Temos o ângulo de borboleta quieto em 0,68 volts, pressão do ar que ingressa 0,72, temperatura da água 30 graus, temperatura do ar de admissão 19 graus, pressão atmosférica 1,03, muito perto do nível do mar, velocidade do motor 1.600 voltas, mais ou menos. Agora diminui um pouco. Vamos dar um pouco mais de voltas e observem como levantam as RPMs do motor. Voltagem da bateria 13,4, neste caso temos motor acelerado. Agora largamos o acelerador, vão diminuir, vão baixar as RPMs. Observem. Aqui indica as falhas, onde diz failures, do sensor do acelerador. Se tivesse uma falha, indicaria alguma coisa, mas como não há falhas aparentes, porque estão todas em zero, todas essas variáveis de falha estão em zero. Se houvesse alguma falha, deveríamos verificar no manual para ver o que significa o valor que nos indica. Se devemos verificar ou ver o que devemos fazer. Vamos ver os testes dos atuadores a continuação neste software. Temos a válvula do pré-acelerador, os injetores, a bomba de combustível. Estes são atuadores. Temos o teste de injetor. Vamos ver então o injetor 1. Podemos ouvir como muda o ruído, o som do motor, devido a que a ECU está realizando esta prova.
Logo, vamos fazer a prova da bomba de combustível. Bem, a prova do injetor não acusou nenhum tipo de erro ou mau funcionamento. Estamos verificando a bomba de combustível. Damos Start, está fazendo uma prova. Está normal, não acusa nenhum problema. Vamos fazer a prova do subacelerador. O atuador do subacelerador. Começa esta prova, 5 segundos dura cada prova, não há nenhum problema. E como podem observar, esta é uma ferramenta para fazer as coisas de forma automatizada. Aqui temos uma prova do atuador da válvula de escape. E bem, e assim pode-se continuar com estas provas, estes testes. Se houvesse algum problema, então, como falamos, deveríamos verificar no manual, de acordo com o que nos diz o scanner. Se desligou o motor da moto, vamos mostrar outras utilidades deste sistema de diagnóstico. Vamos aos testes de atuadores que já vimos anteriormente. Aqui temos as partes que pode mostrar. A parte do teste de atuadores, podemos mostrar os injetores, podemos provar um a um, podemos testar a bomba, podemos verificar cada uma das bobinas independentes. Podemos também provar o subacelerador, verificar o solenoide de ar, a válvula do atuador de escape, a válvula do ar limpo, que trabalha com o sistema de injeção. São diferentes atuadores que conformam o sistema. Depois, a outra coisa que podemos mostrar é o monitor de tempo real e os gráficos. Aqui nos mostra estes gráficos, observem, que nos dão a leitura do switch do arranque, a chave de emergência do sistema do apagador e o ângulo de abertura do acelerador. Ao ligar o motor, estes gráficos começam a tomar vida e vão nos indicando em forma gráfica os valores. Vamos girar o acelerador e, sem ligar o motor, observem como acusa o ângulo de abertura em forma de gráfico este sistema. Depois fechamos e o marca em voltagem, como já tínhamos visto anteriormente. Agora vemos o diagnóstico. O diagnóstico nos diz que não há nenhum código de falha existente, ou seja, que até o presente momento a motocicleta não apresentou nenhuma falha identificável pelo computador. Quando existem falhas não resolvidas, o computador as armazena. Podem haver falhas que foram resolvidas e outras que não. Até que não se faça um reset, vai continuar acusando-as, mas neste caso não há nenhum código, não houve nenhuma falha. Em caso de haver problemas com algum sensor ou atuador, se verifica o sensor ou atuador e se verifica com a informação do manual. Aqui o que temos, este sensor de temperatura da água. Se este sensor em algum dos casos estivesse dando uma falha, nos mostraria aqui embaixo que tem uma falha. De haver uma falha, o que nos permite é que possamos ir ao sensor e possamos verificar de acordo ao que nos indica o manual. Verificar o valor de resistência, por exemplo, com um multímetro e verificar com as especificações do manual. Tudo vai depender do manual do fabricante.
Toda a informação que nos deu o sistema devemos verificar com o sensor ou atuador em caso de que algum estiver danificado ou com algum problema. E para verificar se está danificado realmente, devemos fazer a prova no sensor ou atuador e depois verificar com o manual se a leitura é apropriada. Aqui não há falha no sensor de temperatura da água, que é o que falávamos. Se houvesse uma falha, que daria um valor. Devemos verificar no manual para ver o que significa. E se o manual nos sugere que devemos verificar o sensor, devemos ir ao sensor, que tínhamos visto anteriormente. E o que se faz é conectar o multímetro, por exemplo. Em caso de verificar resistência, por exemplo, se liga o motor e o que nos deve estar perto das especificações do fabricante. Também, através de uma luz, de um display, podemos ver se há alguma falha, ou através deste software, e sempre devemos medir em caso de que mostre uma falha. Para verificar o sensor, também podemos retirá-lo, depende de que sensor estejamos falando e também do que nos diga o manual do fabricante. Depois vamos ver como se realiza este trabalho. Aqui está, se a ferramenta de diagnóstico, o scanner, tivesse acusado que o sensor de temperatura da água do motor, por exemplo, tivesse tido problemas, que não foi neste caso, poderíamos então dar um código e o manual nos indicaria que devemos verificar, por exemplo, o sensor. Normalmente se verifica a resistência nos sensores. Deve-se consultar em cada manual, sempre devemos ter o manual disponível para ver qual é o procedimento e a medição que deve ser realizada. Imaginemos que este sensor, que é o sensor de temperatura da água do motor, desta motocicleta, deste motor, pudesse ter acusado algum problema. Neste caso, mediríamos a resistência. Neste caso em particular, temos o multímetro colocado a 20 kΩ e vamos medir a resistência, que deveria estar entre 2 e 3,5 kΩ mais ou menos. Digamos que é assim a situação. Com um terminal em uma das pontas e outro na outra, nos acusa 3. Supostamente estaria em bom estado este sensor. E desta forma é que se verificam os outros sensores. Em alguns casos se verificam com um terminal na ECU e outros casos no sensor. E sempre verificando os valores e a metodologia do manual do fabricante.